trazer um copo d'água para mim, gente? Toda vez que eu vejo esse nome aqui, eu lembro de uma pessoa. Aqui, ó. Joel. Eu nunca tinha reparado isso, não. É tipo assim, Joel, tua vida é essa, cara. É ficar de joelho. De joelho na presença de Deus. Algo tremendamente poderoso, obrigado, Eli. Algo tremendamente poderoso aconteceu naquela cidade chamada Jope. Jope fica mais ou menos 50 quilômetros distante de Jerusalém. Hoje ela é chamada de Jaffa, perto de Tel Aviv. Tel Aviv já ficou mais próximo da nossa mente, né? O que aconteceu naquela cidade? Uma pessoa foi ressuscitada, ela estava morta, literalmente morta, estava em estado de decomposição. Foi mais do que uma coisa espantosa, foi um milagre que aconteceu, um verdadeiro milagre. Ela voltou a viver. Você acredita nisso? Se você crer, verá a glória de Deus. Atos 9, de 36 a 43, eu quero pensar com esse tema, o milagre pelos joelhos. O texto de Atos 9, de 36 a 46 diz assim, eu acho que eu não escrevi ele. Não escrevi. Diz assim, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Tabita em aramaico e Dorcas em grego, uma influência grega ali, ele dava esses nomes para ela. Tabita, aramaico, e Dorcas em grego. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras, ela dava muitas esmolas, e aconteceu que ela ficou doente, e ficou doente para a morte, e foi isso que aconteceu, ela acabou morrendo. Pegaram o corpo dela, levaram ela para o quarto de cima, e eles souberam que Pedro estava ali próximo, na redondeza, e a igreja pegou, se reuniu e mandou 2 homens lá para trazer Pedro para que orasse por ela. Bem, e Pedro foi com eles, e chegando lá no quarto alto, ele pediu que todo mundo saísse, e as mulheres choravam muito com aquilo, e elas mostravam as roupas que Dorcas fazia, que costuravam para elas, sinal que era uma pessoa que era muito, muito amada. Dorcas era uma pessoa extremamente amada porque ela realmente, o contexto indica que ela era uma pessoa que distribuía carinho, distribuía amor, e consequentemente ela era uma pessoa assim também amada. Bem, Pedro mandou todo mundo sair, e ele se colocou de joelhos e orou. E diz o texto bíblico que ele voltou-se para o corpo dela e disse, Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E Pedro a pegou pela mão, chamando os santos, a Bíblia chama de santos, né? Chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. Isso foi uma coisa tão grandiosa que toda a Jope ficou sabendo daquilo tudo que Pedro havia feito, que a gente sabe que não foi Pedro, né? E muitas pessoas creram no Senhor. Esse texto me faz pensar no seguinte tese assim: estar de joelhos diante de Deus deve ser mais do que um gesto religioso, mas sim estar plenamente ciente de sua santa divindade e soberania, e também a nossa plena dependência de suas misericórdias para a realização de seus milagres. Para Pedro, estar de joelhos
como deve ser para a gente, não deve ser só uma coisa, um ritual religioso, mas tem que haver esse tipo de espírito, né? Estar diante da soberania de Deus, estar consciente da nossa plena dependência dele, mais do que dependência, de suas misericórdias. Misericórdia é agir com o coração, não é agir dentro daquilo que é legal. Seja misericordioso, ou seja, quando a gente pede misericórdia a Deus, a gente está dizendo para Deus assim: Deus, não sei que eu mereço a punição, mas misericórdia, né? Misericórdia, seja misericordioso comigo, haja com o coração, né? Córdia cardíaca. Bem, esse texto, esse episódio, ele me mostra pelo menos 3 grandes questões. Primeiro, deixa eu ver se eu escrevi assim. 3 grandes questões. Primeiro, os milagres não são para a realização de todos que creem, como está escrito, né? Estes sinais acompanharão os que creem. E em Jope não estavam ali os santos? Ou seja, quem são os santos? Não confundam, santo não é aquela coisa de gesso, de madeira, de pedra, que as pessoas colocam na parede. Aquilo não é santo. Santo no contexto bíblico são aquelas pessoas que se arrependeram de seus pecados, abandonaram os pecados e agora estão voltados para Deus, estão seguindo a Jesus. Ok? São pessoas vivas. Bem, e lá em Jope não havia esses irmãos que creram? E a pergunta que eu faço: então por que o milagre não aconteceu através deles? Se os milagres são para aqueles que creem. Eles tiveram que buscar a Pedro? Minha primeira questão. A segunda questão é: a mulher Tabita, ou Dorcas, ela recebeu o milagre porque ela era cheia de boas obras? Isto é, o milagre então seria por merecimento? Será que ela recebeu esse milagre porque ela merecia? Então, se for assim, milagre será sempre por merecimento. Então, estamos perdidos. A gente não tem merecimento algum diante de Deus. Mas é uma questão que eu levanto. A terceira: Tabita, por estar morta, não podia manifestar a sua fé, que é uma das condições essenciais para se receber o milagre. Então, o milagre pode ser realizado, só pela fé da instrumentalidade da pessoa que esteja viva? É uma questão que eu também estou levantando à luz deste texto. Bem, nessa reflexão, eu quero tentar responder essas questões que estou levantando. Pois bem, estamos aqui na nossa Igreja Batista Litorânea desde junho, conversando sobre esse tema geral chamado milagres, na qual a gente está defendendo a seguinte tese, a tese geral. Primeiro, milagres são intervenções divinas que mudam o curso da natureza, que porém depende de um ou mais dos 3 fatores que estou colocando. Primeiro, milagre, em primeiro lugar, depende do propósito de Deus. Se não houver propósito de Deus, não adianta. Ok? Segundo, milagres precisa de um intercessor cheio de fé. Terceiro, milagre precisa de um receptor humano cheio do Espírito Santo. São 3 pré-condições que temos observado à luz das Escrituras, esses 3 quesitos fundamentais para a realização do milagre: propósito de Deus, intercessor cheio de fé e o receptor também humano. Esse receptor que eu estou dizendo é mesmo essa pessoa que é o instrumento de Deus para a realização do milagre. Respondendo então à questão, primeiro, Dorcas está morta, portanto ela não poderá ser cheia do Espírito Santo, certo? Então essa terceira condição não encaixa nela. Segundo,
Nós temos um intercessor cheio do Espírito Santo? Temos um intercessor cheio do Espírito Santo. Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Então nós temos essa condição. Terceiro, era propósito de Deus que o milagre fosse realizado? Eu diria que, à luz das consequências da realização do milagre, a gente vai ver que era propósito de Deus. Quais foram as consequências? Foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, à luz dessa consequência, nós cremos, eu creio, que era propósito de Deus que esse milagre acontecesse. Bem, então podemos afirmar que o milagre, ele vai perpassar pelos joelhos. É o que Pedro faz, né? Ele vai até lá, ele sobe, mas ele não chega como um todo-poderoso. Ele se dobra diante de Deus. Ele clama a Deus. E aí, Deus dá a orientação e ele assim procede na oração. Bem, eu destaquei pelo menos duas coisas sobre o milagre. Esse texto. O milagre perpassa pelo nosso joelho, em primeiro lugar, mesmo, nossa, tanto mesmo, né? Fiquei gago. Mesmo, esquece o outro mesmo. Mesmo mediante perdas totais, quando a gente não desiste. Ele vai passar e vai acontecer quando a gente não for desistir, mesmo que haja perdas totais. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Uma das máximas humanas é: morreu, acabou. Não é assim que as pessoas dizem? Morreu, acabou. E no meio evangélico a gente diz assim: morreu, na esfera humana, acabou. Os evangélicos dizem assim. Essa concepção ela está tão enraizada no inconsciente coletivo que quando alguém que quer dizer que um relacionamento afetivo acabou, o que se diz assim? Fulano ou fulana efetivamente morreu para mim. Né? Acabou o namoro, acabou o relacionamento, então fulano morreu. Já não tenho mais contato com esse alguém, não tenho afetivamente mais nada com essa pessoa. Está morta, não tem morta no sentido afetivo. Bem, diante da morte de Dorca, o que restaria seria apenas lavá-la. Eles fizeram isso, lavá-la, eles tinham esse hábito, né? Morreu, dar um banho na pessoa e algumas vezes até embalsamava essa pessoa. E fazer um luto e depois enterrá-lo. Acabou. Dorcas morreu. Ela fez o que ela amava durante a vida dela e morreu. Acabou. Eles não poderiam parar por aí? Acabou, Dorcas morreu, vamos. Mas eles não pararam. Entretanto, lá em Jope havia pessoas que criam em Jesus. Apesar da fé deles que não fosse suficiente para ressuscitar aquela mulher, mas eles ainda não perderam a esperança, percebe? Eles não perdem a esperança. Deixa ela lá em cima e vão atrás de Pedro. Eu creio, meus irmãos, que quando você se relaciona com Deus, apesar de as aparências das coisas que se mostram, até de fato de verdade, não tem mais jeito? Oh, meus irmãos, não tem mais jeito? Alguém diria, não tem mais jeito para a morte, mas aqui o texto vai dizer, até para a morte tem jeito. Agora, dentro daqueles pressupostos, se houver um propósito de Deus, a pessoa volta. Se tiver gente cheia de fé. Eu diria assim, eu fico pensando assim, será que esses irmãos não oraram para que Dorca, Tabita, não fosse curada? Pelo carinho, pelo amor que eles tinham para com ela, certamente eles oraram. E eu acredito que de repente até vigília fizeram para a cura daquela mulher que era tão amada. Eu já passei momentos assim, em oração, com pessoas doentes, fazendo vigília de oração. E isso é uma coisa muito comum no meio dos cristãos, até no dia de hoje.
quando temos alguém muito doente em nosso meio e a gente não vê mais esperança do ponto de vista humano, a igreja tem esse hábito de se unir para orar em favor. E isso não vem de agora, isso já lá no passado. E ele poderia dizer assim, tal como Davi, né? Davi, quando orava lá pelo aquele menino que estava à beira da morte, e quando ele soube que o menino morreu, ele levantou, tomou banho e foi comer. Ele disse, a pessoa até reclamou, meu rei, quando o menino estava doente, você não comeu, não bebeu, não tomou banho, agora o menino morreu, você levanta, come e vai viver a vida? E Davi respondeu, eu posso ir até o menino, mas o menino não pode voltar a mim. Mas agora nós estamos na perspectiva de Cristo, isso é lá no passado, nós estamos na perspectiva de Cristo, na perspectiva de Cristo, quando você precisa do milagre, ele deverá sempre passar pelos nossos joelhos, entende? De clamor, eles não desistiram. Eu penso que, assim, literalmente entre aspas, surgiu uma luz no fim do túnel. O apóstolo Pedro está por perto. E aí eles foram buscar, 2 homens enviados pela igreja, foram buscar esse homem cheio do Espírito Santo. Aí você perguntaria, como orar pelo morto? Pedro vai lá orar pelo morto? Certamente Pedro não foi simplesmente orar por uma pessoa morta. Eu creio que Pedro foi orar por aquelas pessoas que amavam a Dorca, que sofriam com isso. E certamente o sofrimento deles seria aliviado se ela voltasse. Por seus testemunhos, ela estava, como dizemos, né? Por que vai tirar ela de lá? Ela morreu? Ela está na pior? Não está na pior. A gente costuma dizer no dia a dia, a fulano foi para uma melhor, né? Foi para um plano melhor. Ela realmente, pela palavra de Deus, que a gente aprende nas Escrituras, ela já estava com Deus. Porque você vai trazer a menina de volta, a mulher de volta, deixa ela lá com o Papai do Céu. Mas, entretanto, o que eu percebo, existem pessoas que estão profundamente sofrendo aqui, e não só isso, mas existem algumas outras coisas que precisam acontecer. Ou seja, existem pessoas que precisam conhecer a Jesus. Por isso Pedro foi lá para orar por aquelas pessoas. Fica aqui implícito uma coisa que para mim é bem interessante. Eu diria que as orações daqueles irmãos foram respondidas. Não do modo como eles pensariam ser. Ou seja, a cura imediata. Eu creio que a presença do apóstolo Pedro ali, próximo, não seja uma coisa coincidente, mas seja uma coisa de providência de Deus. A cura não veio pelo que eles pensavam, pelo que eles planejavam, por aquilo que eles sonhavam, mas veio por outro caminho. Alguém diria, mas Deus não respondeu a nossa oração. Ora, você não está vendo a resposta de Deus, mas Deus está respondendo, mandando Pedro para aquela região. Ele não vai lá à toa só para fazer esse milagre ou outro que ele fez também. Mas eu vejo uma direção de Deus na vida de Pedro. As orações daqueles irmãos que aparentemente não foram respondidas, ele foi respondido. Isso me lembra Daniel quando começa a orar. Ele pede a Deus a direção, a iluminação, e aí ele não, parece que ora mais de 20 dias, se me falha a memória. E a resposta, cadê a resposta? A resposta não chegou, mas a resposta estava a caminho. Eu vejo nesse episódio da oração desses irmãos que a resposta das orações está a caminho. Portanto, eu penso, esse texto me ensina que aos meus olhos ou aos teus olhos a resposta de Deus não chegou, mas ela está chegando. Em nome de Jesus, ela está a caminho, porque Deus não faz ouvido de mercador, entendeu? Deus é, por excelência, entre aspas, educado. Ele não fecha os ouvidos às nossas orações. Ele atende a oração. Por isso, a gente
o milagre vai perpassar sempre pelos nossos joelhos quando a gente não desiste, mesmo que as coisas aparentam ser não respondidas. A lição aqui também diz que quem não tem mais jeito, a natureza diz que não tem mais jeito, os joelhos dizem, os joelhos podem dizer, em Jesus tem jeito. Em Jesus tem jeito para o esquizofrênico. A ciência não tem jeito para o esquizofrênico, tem remédio para amenizar lá as crises. Mas em Jesus tem jeito. Em Jesus tem jeito. Em Deus tem jeito para metástase. Não tem mais jeito, já tomou todo o corpo do indivíduo, vai morrer, mas em Jesus tem jeito, em nome dele. Em Jesus tem jeito para o pior marginal. Você diz, esse aí já está condenado para o inferno. Sentença, morrer seco lá na cadeia. Em Jesus tem jeito para o pior marginal. O apóstolo Paulo que eu digo, ele não era marginal, mas era um homem muito nocivo, quando era sal ao Evangelho. Em Jesus tem jeito, se você quiser, para o casamento. Tem hora que você não quer mais, entendeu? Mas se você quiser, tem jeito. Deus respeita a gente, porque para Deus não haverá impossíveis. Enquanto você quiser e puder orar, você não vai precisar desistir. Isso pega a gente de uma forma tão comprometedora que não tem jeito. Ou você morre para não orar mais, ou então você continua orando mesmo que as circunstâncias sejam completamente opostas à realização. Segundo, milagres perpassam pelos nossos joelhos quando não fazemos dele o espetáculo. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Eu estou dizendo que não fazer espetáculo do joelho. Eu lembro que uma vez eu estava numa vigília de oração, tem um tempinho já, e tinha uma senhora que chegou lá, foi lá na frente e falou assim, eu estou há 30 dias em jejum e oração para chegar nessa vigília. Já perdeu a bênção, né? Ela perdeu a bênção. A bênção que ela recebeu foi, ela está com isso tudo, esse tempo todo de jejum e oração. Jesus me ensinou isso. Jesus falou, quando você jejuar, o que você tem que fazer? Não precisa dizer para os outros, não. Lava o teu rosto, não fica com o rosto, não, para com isso. É fazer espetáculo da oração. Jesus não faz como fariseu, né? Vai lá na praça, Senhor, para se mostrar. Milagres perpassam pelos nossos joelhos quando não fazemos dele o espetáculo. Eu fico imaginando como é que foi a chegada de Pedro ali. Um homem conhecido, pelo menos de ouvir falar. É o Pedro que andou com Jesus, é o Pedro que negou a Jesus, mas depois foi reconduzido ao ministério pelo próprio Jesus. É o Pedro que andou sobre as águas, ele afundou, é verdade, mas ele andou. Você já andou? Não, ele andou pelo menos. É o Pedro, aquele que teve a revelação de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Aquele que Jesus comissionou a ele para ser líder dos apóstolos, ele está aí chegando. Eu fico imaginando a chegada de Pedro naquele lugar. Pedro chega, mas ele era sobretudo conhecido pela humildade e pela devoção que ele tinha a Jesus Cristo. Há um relato, eu não sei até que ponto isso é historicamente correto, que Pedro também morreu crucificado, mas ele não quis ser crucificado como Jesus foi crucificado. Ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Ele não queria ser
ter o mesmo mérito de Jesus. É um homem humilde. Mas também não sei se você, que é leitor da Bíblia, se você consegue se lembrar de algum episódio semelhante a esse. Primeiro, se você lembrar, por exemplo, Elias subindo ao quarto para ressuscitar o filho da viúva de Serepta. Lembra disso? O outro, que era Eliseu também, ele sobe ao quarto para ressuscitar o filho da Sunamita. E Jesus também, ao ressuscitar a filha de um certo senhor, que é um dos principais da sinagoga, ele entra lá onde a menina está deitada, e Pedro ouviu, ele estava lá, né? Pedro e João estavam ao lado de Jesus nesse momento. Ele ouviu Jesus falar para aquela menina: menina, levanta! E agora ele está falando: Tabita, levanta! Ele aprende com Jesus como se faz, ele aprende com a palavra de Deus como se faz. Tabita, levanta-te, diz o texto. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. O milagre perpassa pelos nossos joelhos, principalmente quando se vive plenamente a palavra de Deus. O que Pedro faz, ele não está inventando nada. O que ele faz, ele está fazendo o que ele aprendeu com Jesus, o que ele aprendeu com a palavra de Deus. Hoje tem muita gente inventando um monte de coisa para criar o milagre. Hoje tem aquele tipo, o Vale do Sal. Eu vi isso pela televisão. Um monte de gente, aqueles que se dizem evangélicos também. Vai lá, agora seus problemas serão solucionados. Pisa aqui no sal. Tem isso nas Escrituras? Jesus ensinou a fazer isso? Não. E o outro, né? Passa uma rosa no corpo. Vem cá, pega a sua rosa aqui que eu vou ungir a tua rosa. E pega essa rosa quando o teu marido estiver dormindo. Passa a rosa no... Quer tirar os problemas? Quer tirar os problemas da sua casa? Traga uma vassoura. Não, já tem a vassoura. É só você dar uma boa oferta. Leva essa vassoura ungida e você vai varrer a sua casa e os problemas. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não faz espetáculo. Estar de joelho é se humilhar na presença de Deus. Como eu disse no início, é clamar pela misericórdia dele. Está ali Pedro não tem mérito algum. Quantas vezes ele fez isso? Você é um Deus? Não. Quando ele chega na casa de Cornélio, lembra? Quando ele chega na casa de Cornélio era um centurião, o anjo mandou ele buscar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, esse não é enviado de Deus, o anjo veio aqui e ele se ajoelha diante de Opa, ele levanta, rapaz, eu sou um homem igual a você. Agora vem pessoas e fazem uma estátua de madeira de esse é Pedro. Faça-me um favor. Se ele pudesse levantar, ele chutaria o pau da barraca. Não. Eu sou homem igual a você, a vocês. Estar de joelho diante de Deus, de verdade, para o milagre, esse joelho deve estar antecipadamente calejado. Se existe uma das coisas que Pedro aprendeu com Jesus, é orar. Jesus sempre chamou, né? Chamava um ou dois para estar com ele. Ele é aquele que estava lá no Monte da Transfiguração, né? Jesus lá está orando. E Pedro está lá vendo. Depois ele não aguentou, dormiu. Mas ele viu Jesus fazendo. Se o mestre fez isso, imagine a gente que é milagre. Tem que fazer calma no joelho. Na minha juventude, lá na igreja que eu pertencia, foi um grupo de jovens fazer uma campanha evangelística. Eles ficaram lá durante uma semana.
Mas ele não via a conversão, né? Foram lá para a conferência. Aí um dia eles se trancaram lá na sala. Quando eles saíram de lá, eles estavam com os joelhos inchados. Tanto orar. Aí aquilo influenciou bastante a gente daquela juventude da igreja que eu pertencia. O nome do grupo era Jovens do Senhor. E isso surgiu um grupo na nossa igreja em função daquele grupo que nós aprendemos com ele. E depois nós juntamos com outro grupo de outra igreja. E aquele outro grupo da outra igreja era um povo que orava. Eles oravam muito. Ah, eu sou batista, mas você não ora muito não. Eu lembro que eu ouvi de um senhor, eu era jovenzinho, então ele tinha um bom princípio batista. Ele dizia assim para a gente, aquele irmão consagrado. Ele falou, tem pessoas que para receber uma bênção de Deus tem que fazer jejum, tem que fazer vigília de oração. Ele falou, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso de uma coisa para receber uma bênção de Deus. O que, irmão? A fé. Ele está errado? Não. Mas isso deixa muita gente preguiçosa, muito crente preguiçoso. Então eu tinha essa concepção, né? Não, só preciso de fé, esse negócio de ficar horas aí de joelho, passar a noite de claro. Não preciso só de fé. Aí esse grupo que estudou com a gente era uma turma assim também. Aí eu estou assim, numa sala, numa casa que a gente estava, e está lá aquela turma de joelho, orando, e eu sentado no chão, vendo aquela turma de joelho. Eu dizia, não precisa disso, na minha cabeça não precisa disso. Mas naquela hora, veio à minha mente, precisa sim, João. Aí eu dobrei meus joelhos também. De lá para cá eu aprendi que para os milagres acontecerem, eu preciso ter meu joelho calejado. Meu joelho calejado não quer dizer simplesmente que eu vou estar de joelho, mas eu tenho que estar em oração intensa. Entende? Porque muitas vezes não adianta você estar de joelho, mas se você está arrogante, você não está compungido. Mas às vezes você não pode estar de joelho, mas você pode estar diante de Deus no mesmo espírito. Ou seja, Senhor, eu clamo pela tua misericórdia, eu não mereço nada do Senhor, mas eu creio no Senhor. São por esses joelhos espirituais que o milagre perpassa e se realiza. Minha oração é que muitos milagres possam passar através dos nossos joelhos. Muitos milagres possam passar, ou perpassar, ir além pelos nossos joelhos. Quando eu digo nossos joelhos, como eu disse, nem sempre você vai poder estar fisicamente de joelho, mas em oração você vai sempre poder estar e deve estar. Você pode orar deitado? Pode orar deitado? Pode. Às vezes até a conversa fica até melhor, né? Deus não está preocupado da sua posição, né, anatômica. Ele está preocupado com o seu coração, aquilo que está no seu âmago da sua alma. É isso ele está preocupado, como está o seu coração. Então, eu não preciso desistir, você não precisa desistir. Milagres perpassa pelo nosso joelho, quando mesmo mediante a perdas totais, a gente não desiste. Amém? Milagres perpassam pelo nosso joelho, quando não fazemos dele um espetáculo. Ou seja, tem vida de oração, não fica anunciando os quatro cantos, não. Eu oro tantas vezes, eu oro o dia inteiro. Não, deixa, é você com Deus. Como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em oculto, e teu pai que está em oculto vai te recompensar. Essa vida, a espiritualidade é coisa secreta. Você e Deus. Que Deus nos abençoe maravilhosamente. Amém?